Olá, está começando mais um Universidade Aberta e o programa de hoje a gente vai tratar sobre um tema polêmico, o retorno da obrigatoriedade do diploma de jornalismo para o exercício da profissão. Para falar sobre isso, estamos aqui com dois mestres, né, da profissão, a professora Elivanete Zupolini Babi, que é coordenadora do curso de jornalismo aqui da Uniara. Ela possui aperfeiçoamento em jornalismo pela Escola de Educação, de Comunicação, e Artes da USP e é mestre em História Política pela Unesp, e também o professor Luiz Carlos Messias da Silva, que é especialista em Educação pelas Faculdades Claretianas de Batatais e foi correspondente do Estadão por cerca de 15 anos. Muito obrigada pela presença de vocês aqui no estúdio. Eu queria começar perguntando, em junho de 2009, o Supremo Tribunal Federal derrubou a necessidade do diploma para os jornalistas. Como é que foi esse processo? Eu começo? Pode começar. Então, na realidade, é um processo longo, né? A gente, quer dizer, há uma campanha, havia, né, uma pressão, melhor dizendo, do que uma campanha, há muitos e muitos anos, dos principais órgãos de imprensa, né, do país, para desobrigar o diploma. E com alguns argumentos, como o cerceamento da liberdade de expressão, e o fato de essa lei ter sido instituída no regime militar. Então, com essa alegação, né, de que havia um resquício aí da ditadura e que essa lei, como resquício da ditadura, cerceava o direito à liberdade de expressão, havia esse movimento para se acabar com o diploma, o que acabou de fato acontecendo em 2009, contra a vontade de uma outra parte, que são os organismos de classe, né, de jornalistas e uma boa parte dos próprios jornalistas, dos estudantes de jornalismo e das escolas de jornalismo. Só para localizar temporalmente, tudo começou em 2002, quando o Sindicato das Empresas de Radiodifusão de São Paulo entrou com um pedido de liminar na Justiça Federal em São Paulo, solicitando que a obrigatoriedade fosse suspensa. E aí isso foi, num primeiro momento, acolhido, depois, durante todos esses anos, houve recursos que foram acolhidos, recursos que foram rejeitados, até chegar no Supremo, que, em 2009, decidiu pela suspensão da obrigatoriedade. Certo. E agora que recentemente, né, o Senado aprovou por 65 votos a favor contra 7 a proposta de emenda constitucional que restabelece a obrigatoriedade do diploma específico, né, para a função do jornalismo. Como é que vocês interpretam essa situação? Será que ela vai continuar nessa oscilação? Precisa ou não precisa do diploma? Eu acho que vai continuar. Até porque, na minha opinião, o retorno da obrigatoriedade do diploma, por si, não extingue a discussão, né? A discussão deveria, inclusive, já ter sido mais ampla. Eu acredito que essa obrigatoriedade não deveria voltar, inclusive, da maneira como foi, assim, simplesmente obrigando novamente o diploma, embora tenha um acréscimo aí nessa nova lei, que permite, né, aos jornais, aos órgãos de imprensa, à mídia, que tenha colaboradores que não sejam jornalistas, porque havia uma alegação de que pessoas de outras áreas não podiam expressar sua opinião nos veículos de comunicação porque não eram jornalistas. Certo. E embora isso não procedesse, né, isso fosse uma inverdade, vamos dizer assim. Agora não. Agora permite-se aos jornais, à imprensa, aos rádios e às TVs que tenham não jornalistas entre seus colaboradores. Não no quadro de funcionários. Mas por exemplo, professores, articulistas que escrevem artigos semanalmente em jornais. Mas isso sempre pôde. A lei anterior nunca proibiu essa prática. Então agora ela regulamentava isso.
Então, no meu entender, esse retorno essa nova lei poderia ter sido construída com alguns avanços em relação à lei anterior. E eu acho que essa nova lei não contém esses avanços. Mas, por conta disso, a discussão vai continuar. Você acredita que ainda vai? Eu acho que vai continuar. Porque desde que eu me lembro, quando eu comecei minha graduação, estava nessa situação de precisa, não precisa, precisa, não precisa. Na realidade, desde que a lei foi instituída, há um movimento contra essa lei. Então, por exemplo, nos anos 80 houve muitos movimentos contra a lei e muitos movimentos a favor da lei. Então, havia passeatas de estudante. Hoje há uma mobilização até menor do que havia, né? E na realidade o que precisaria ser feito, no meu entender, é uma legislação mais completa, contemplando determinadas ou as várias nuances da profissão e que envolvesse, inclusive, uma revisão ou uma nova lei de imprensa, porque é uma outra lei que caiu e que não foi substituída. Então, o Brasil hoje não tem uma lei de imprensa. E que é um problema sério, porque gera um vácuo jurídico que dá margem muito grande, que dá margem a qualquer tipo de interpretação pelos tribunais, pelos juízes. Então, seria necessário haver uma discussão, porque esse é um tema que interessa diretamente à sociedade brasileira, interessa à democracia, interessa às organizações de uma forma geral, à sociedade civil, envolve a sociedade como um todo. Então, não é um assunto que deveria ficar restrito, inclusive, a uma disputa, vamos dizer assim, entre sindicato patronal e sindicato de classe, né? Deveria haver uma discussão muito mais profunda. Eu acredito que o Messias possa falar melhor sobre isso, inclusive. Eu concordo com você nesse aspecto. Eu acho que a discussão ela é muito hoje superficial. Essa aprovação da emenda constitucional, ela é como que uma resposta direta à posição do Supremo manifestada em 2009. E é uma resposta direta feita, na minha opinião, às pressas, porque faz exatamente a restituição daquela condição anterior que o Supremo havia derrubado sob o argumento de restrição à liberdade de imprensa, liberdade de expressão e a questão desta legislação, que é de 1969, ser considerada um entulho autoritário. Como assim, Messias? É que o decreto-lei que estabeleceu a obrigatoriedade do diploma em 1969, ele foi baixado pela junta militar que governava o país naquele momento. Okay. Mas não era uma decisão ou uma ação exclusiva da junta militar que governava o país. Era um movimento que havia se iniciado nos anos 40 e a mobilização na época fez com que a junta militar entendesse que aquela regulamentação melhoraria as condições do exercício da profissão e garantiria direitos a uma classe que vinha sendo espezinhada, a verdade é essa, né? Pela falta de um regulamento para exercício dessa profissão. Então, a junta militar baixou o decreto estabelecendo a obrigatoriedade. Só que, em 1979, o decreto foi modificado por uma lei, aí sim votada no Congresso. Entendi. Daí o argumento de entulho autoritário, na minha opinião, não fazia sentido. Porque o decreto de 1969 foi modificado por uma lei aprovada pelo Congresso por maioria e colocada aí sim em vigência por um presidente da República, atendendo ao que preceituava na época a vontade da maioria do Congresso. Entendi. Bom, Messias, vamos parar nesse bloco aqui. No próximo eu queria voltar retomando essa discussão sobre a liberdade de expressão. Vamos para o rápido intervalo, a gente volta já já.